Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceiro domingo da Páscoa. Hoje, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. É isso que São Pedro expressa na fé cristã, como núcleo da fé cristã, na primeira leitura desse domingo, que você pode conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 13 a 15 e depois de 17 a 19. Assim, esse trecho dos Atos dos Apóstolos, que é um dos discursos de São Pedro, ele vai se tornando paradigmático, né? A ação dos 12 é o sinal de que o ressuscitado continua a agir na comunidade. Relembrar o que Deus fez tanto aos antepassados de Israel quanto a Jesus torna-se então evidência daquilo que o Pai também pode realizar na nossa vida. Desse modo, então, toda essa memória ela aponta para um convite ao arrependimento e à conversão, que são sinais da adesão a Jesus. Por outro lado, meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje, em seguimento ao relato dos discípulos de Emaús, que nós ouvimos na semana passada, em outra ocasião na liturgia, nós vemos a aparição de Jesus aos 11. Da incredulidade, do medo e da dúvida, os discípulos passam então ao entendimento, à acolhida e à alegria, né? Sendo impulsionados à missão, quando Jesus diz para eles: "Vocês serão testemunhas de tudo isso." Eles são então convocados agora a anunciar, igual a Pedro realizou na primeira leitura, tudo o que receberam do Senhor, inclusive a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, abertos ao Espírito do ressuscitado, irmãos queridos, não tenhamos medo, tiremos as dúvidas do coração, como Jesus nos disse no Evangelho de hoje, e supliquemos a vinda do Espírito Santo para testemunharmos aquilo que o Senhor nos pede, sermos testemunhas da alegria do ressuscitado. Deus abençoe você em mais um domingo e desde já uma ótima semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.